Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Jonas. Vamos dar continuidade, né, às nossas aulas de física. Essa é a aula de número 10, ok? Nós iremos estudar nesta aula a dilatação térmica linear e vamos dar continuidade à resolução dos exercícios de fixação preparatórios para a VI, tá certo? Mais uma vez aqui eu lembro, né, da necessidade de nós conhecermos as sentenças matemáticas, as fórmulas, para nós resolvermos exercícios de dilatação térmica linear, ok? Nós iremos usar esta fórmula aqui, tá certo? Essa expressão, para resolvermos a maioria dos nossos exercícios, ok? Quando pedir para se determinar a variação do comprimento ou a dilatação, nós vamos usar essa segunda aqui, ok? Essa aqui é a mais usual, essa primeira. E quando pedir para nós determinarmos o coeficiente de dilatação linear, nós usaremos essa terceira relação, tá certo? E a última aqui é para a determinação da dilatação relativa. Na verdade, essas quatro relações, aliás, essas três primeiras aqui, elas são derivadas desta fórmula aqui, essa primeira fórmula, tá? A segunda e a terceira são derivadas dessa primeira fórmula aqui, tá certo? Não são três fórmulas diferentes, não. É porque aqui, nesse caso aqui, na segunda está se isolando o ΔL, ok, pessoal? Neste problema aqui, esse exercício de número R11, tem o seguinte afirmativa. O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Então, nós temos aqui esse gráfico, aqui nos eixos das abscissas, que é esse eixo horizontal, está sendo representada a temperatura, ok? A temperatura. E aqui nos eixos das ordenadas, esse eixo vertical está sendo representado o comprimento da barra. Repare bem que essa barra tem um comprimento inicial. Quando a temperatura está a 0 graus Celsius, o comprimento desta barra é de 8,02 o quê? Metro, centímetro, decímetro. Como é que eu descubro o valor da unidade de medida deste comprimento? Eu verifico aqui, olha. Nesse eixo vertical, a unidade de medida é centímetros. Então, essa barra aqui tem um comprimento inicial de 8 centímetros, ok? Quando a temperatura é igual a 0 graus Celsius, tá certo? À medida que a temperatura vai aumentando, essa barra vai aumentando também de comprimento. De maneira que, quando ela atinge a temperatura de 40 graus Celsius, o comprimento dela não é mais o mesmo, tá certo? Ela já teve uma dilatação e o comprimento final dela é de 8,06, tá certo? Ela tá com um comprimento de 8,06 centímetros, ok? O problema está pedindo o quê? Está pedindo o seguinte, na letra A, determine o coeficiente de dilatação linear médio do metal, no intervalo de temperatura considerado. Então, a letra A aqui está se pedindo para calcular o coeficiente de dilatação linear, que nesse caso é o alfa, ok? A letra A está pedindo para nós calcularmos o valor do alfa. Como é que nós determinamos o valor do alfa? Calma, vamos por partes. Primeiro nós temos que pegar as informações desse gráfico, todas as informações que nós vamos precisar para resolver essa questão, ok? Primeiramente, pessoal, vou escrever aqui os dados da questão, tá certo? Aliás, vou usar esse espaço aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá, os dados da questão. Quais são os dados que essa questão está me fornecendo? Primeiramente aqui, olha, eu olho para o gráfico aqui nesse eixo vertical, estou vendo o comprimento inicial da barra. Então, eu vou colocar aqui, ó, o comprimento L0. L0 é o comprimento inicial da barra, que é 8,02 centímetros, tá certo? Aí essa barra ela é aquecida, aí ela chega num comprimento de 8,06. Então, esse aqui seria o comprimento final. O comprimento final da barra seria de 8,06 centímetros.
Agora, qual seria a temperatura inicial da barra? Veja bem, com esse comprimento inicial, a barra está na temperatura de 0 graus Celsius, tá certo? Aqui, olha. Esse zero aqui a gente projeta para cá, olha, dá nesse ponto. Então, essa temperatura de 0 graus Celsius corresponde ao comprimento inicial de 8,02. Então, a temperatura inicial da barra, colocar θ 0, é de 0 grau Celsius. E a temperatura final da barra, quando ela atinge esse comprimento de 8,06, a temperatura dela é de 40, o quê? Está aqui, ó, 40 graus Celsius. Então, a temperatura final dessa barra é igual a 40 graus Celsius. Tá certo? Veja bem, pessoal, com esses dois valores aqui, do comprimento final e do comprimento inicial, a gente verifica que essa barra, ela teve o quê? Uma dilatação. Ela teve uma extensão no seu comprimento devido a este aquecimento, ao aumento da temperatura da barra. Então, a variação de temperatura, o que é a variação de temperatura? Aliás, a variação do comprimento é o ΔL. O ΔL, ou seja, a variação do comprimento, o que é? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Tá certo? Você tem uma barra que, vamos supor que eu tenho uma barra que tem 10 centímetros. E ela dilatou, foi para 15. Então, 15 menos 10 é 5. Ela dilatou, na verdade, a variação do comprimento foi de 5 centímetros. Mas nesse caso aqui é diferente. Essa barra aqui teve uma variação no seu comprimento de quanto? Vou pegar o comprimento final da barra, que é 8,06, e vou subtrair do comprimento inicial, que é 8,02 centímetros. De maneira que eu vou ter o seguinte, que a dilatação ocorrida nessa barra é de quanto? 8,06 menos 8,02. Vou subtrair aqui para vocês, tá bom? Eu sei que vocês sabem fazer, mas de repente pode ter alguém aí que não saiba, né? Então vamos lá, 8,02. Vou subtrair, 6 menos 2 é igual a 4. 0 menos 0 é igual a 0. 8 menos 8 é igual a 0. Aqui, veja bem, onde eu coloco a vírgula aqui, pessoal? Como é que eu faço para saber se eu vou colocar a vírgula aqui ou aqui? A vírgula, ela é nessa direção aqui. Quando se trata de subtração, a gente mantém a mesma direção, tá certo? Aqui. Só que na multiplicação é diferente. Mas quando a gente for fazer multiplicação, eu explico para vocês, tá? Então, 0,04, o quê? Qual é a unidade? Centímetros, tá certo? Foi a dilatação. Essa barra teve uma dilatação de 0,04 centímetros, tá certo? Uma dilatação pequena, ok? E aqui, qual foi a variação de temperatura? A gente já sabe aqui, olha. Tá bem claro aqui. Se a barra tinha uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, e essa temperatura foi para 40 graus Celsius, então ela teve uma variação de temperatura de quanto? De 40 graus Celsius, tá certo? Mas lembrando que, olha, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação... Opa, deixa eu colocar o delta aqui. Delta θ é igual a 40 menos 0. Ora, 40 menos 0 é igual a 40. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a variação de temperatura desta barra é de 40 graus Celsius. Tá certo? 40 graus Celsius. Pronto. Terminou o problema? Não, nem comecei a fazer ainda o problema, porque a letra A está me pedindo qual é o coeficiente de dilatação linear. Nem comecei a fazer ainda, tá certo? Mas por que, professor, que o senhor calculou então esse ΔL e esse Δθ? Porque nós vamos precisar desses valores para poder determinar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Agora eu vou ter que colocar essa minha foto aqui, eu passei um slide, deixa eu voltar de novo, ok? Colocar isso aqui um pouquinho mais para cá, eu vou diminuir. Pois bem, eu vou fazer agora um traço aqui, só para organizar aqui as coisas, tá certo? Me organizar mais. Tá, agora que eu vou responder aqui a letra A.
O que se pede na letra A? Está se pedindo o alfa, ok? O valor do alfa. Quanto é o valor do alfa? Veja bem, deixa eu voltar aqui um slide para vocês. Olha só, eu falei para vocês que está aqui, olha. Como é que se determina o alfa? O alfa é a variação ocorrida no comprimento dividido pelo produto do comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, o alfa é ΔL dividido por L0 vezes Δθ, ok? Então, eu vou voltar para cá e agora eu vou colocar aqui a sentença que eu vou usar, a formulazinha que eu vou usar para determinar esse alfa. Quem é o alfa? O alfa é ΔL dividido por L0 vezes Δθ, ok? Aí eu perguntaria para vocês, pessoal, eu tenho o ΔL? Tenho, eu acabei de determinar aqui, olha. Foi por isso que eu calculei o ΔL, tá certo? Tem o ΔL? Tenho, tá aqui. Tem o comprimento inicial? Tenho. Tá aqui o comprimento inicial da barra, que é 8,02. Pessoal, eu tenho o Δθ? Tenho, que foi de 40 graus Celsius. Então, tenho tudo que eu preciso, tá certo? Então, eu só vou aqui fazer a substituição desses valores. Quanto vale o ΔL? O ΔL vale quanto? 0,04. Então, eu vou colocar aqui 0,04 centímetro. Não precisa colocar a unidade, tá certo? A gente sabe que é centímetro, mas não precisa colocar a unidade, ok? Então, 0,04 dividido por L0. Quem é o L0? O L0 está aqui. O L0 é 8,02. Então, dividido por 8,02 multiplicado por quem? Pelo Δθ. Quem é o Δθ? 40. Acabamos de calcular o Δθ. 40. Ok? Está aqui. Certo? Agora vejam só uma coisa. Eu costumo resolver esse tipo de sentença transformando todos os valores que têm números decimais ou números inteiros que tem zero em potência de base 10. Então, eu tenho aqui 0,04, eu vou transformar isso aqui em notação científica. Como é que eu transformo isso aqui em notação científica? Eu tenho que andar essa vírgula para cá, olha, para a posição, para próximo do 4 aqui, depois do 4. Então, eu vou andar quantas vezes? 1, 2. Então, se eu vou andar 2 vezes, essa vírgula vai ficar aqui, olha, 1, 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a quanto, pessoal? Elevado a menos 2. Quando eu ando para a direita, vírgula, eu conto quantas vezes eu andei, uma vez, 2 vezes. Então, eu coloco aqui o número 2. E aqui, o sinal desse expoente 2, ele será positivo se eu andar vírgula para a direita. Se eu andar vírgula para a esquerda, será negativo. Então, como eu andei a vírgula para a direita, o sinal aqui ficou negativo. E aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou repetir aqui, ó, 8,02 vezes o 10. O 10 é a mesma coisa que 4... o 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Tá certo? O 40 é 4 vezes 10. Por que, professor, que o senhor fez isso? Porque eu estou enxergando, pessoal, um 4 aqui, olha. Então, para mim é fácil aqui, ó, cortar esse 4 com esse 4, entendeu? Eu fiz aparecer um 4 aqui, ó, 40 é 4 vezes 10. Então, por quê? Porque eu estou vendo um 4 aqui que dá para me cortar, tá certo? Para ir diminuindo os valores para poder eu chegar ao resultado final. Então, eu tenho que alfa é igual. Quando eu cancelei esse 4, ficou só 10 a menos 2 no numerador. 10 elevado a menos 2 no numerador. Tá certo? E aqui embaixo, o que sobrou aqui embaixo? Eu cortei só o 10. Repare que eu cortei só o 10. Então, sobrou quem? 8,02 vezes o quê? Sobrou 10 no final, tá vendo? Vezes 10. Ok? Então, vamos lá, continuando. 10 elevado a menos 2 dividido por quanto? Veja bem, eu vou multiplicar 10 por esse valor aqui, ok? Eu vou fazer essa multiplicação.
8,02 vezes 10, quando eu multiplico um valor por 10, eu ando essa vírgula aqui uma vez. Se fosse por 100, eu andaria duas vezes. Por 1000, três vezes. Por que por 10 uma vez? Porque o número 10 tem um zero. Um zero, uma vez. 100 tem dois zeros. Ando duas vezes. 1000 tem três zeros. Ando três vezes. Ok? Então aqui eu mando essa vírgula aqui, ó, quando eu multiplico, eu ando a vírgula para a direita uma vez. Ok? Então vai ficar o seguinte: 80,2. Aí você me perguntou, professor, e o 10 que estava aqui? Gente, eu fiz a multiplicação aqui, olha. Quando eu multiplico, o 10 já sumiu. Esse 80,2 é o resultado dessa multiplicação. 8,02 vezes 10. Sobrou isso aqui. Ok? Essa conta ela é mais extensa um pouco. Então eu vou ter que pular para a próxima página. Reparem numa coisa. Eu tenho aqui, olha, o denominador aqui, pessoal, é um número decimal. Ok? É um número decimal. Eu vou resolver essa conta até o final. Aqui, por meio de uma calculadora, a gente conseguiria resolver isso aqui rapidamente. Só que numa avaliação, vocês não usam calculadora. Então, vocês têm que saber como é que resolve. Então, eu vou resolver até o final, tá certo? Veja bem, aqui eu tenho aqui um número decimal. Como é que eu resolvo uma divisão que tem número decimal? Eu tenho que eliminar as casas decimais. Não pode ter, tem que ter um número inteiro aqui no denominador. Ok? Numerador, denominador. Então, veja bem, eu vou ter que fazer uma multiplicação aqui, olha. Aqui eu tenho 80,2. Para me eliminar esse número decimal e ficar um número inteiro aqui no denominador, eu tenho que andar essa vírgula uma vez. Andar a vírgula uma vez é a mesma coisa que multiplicar por 10, o denominador. Só que se eu multiplicar por 10 o denominador, eu tenho que multiplicar também por 10 o numerador. Tá certo? Por quê? Porque na matemática é assim, a gente não pode alterar os valores, tá certo? Porque a matemática me permite eu multiplicar uma fração por um determinado número e depois multiplicar também por esse mesmo número no denominador. Se eu pegar um número, multiplicar o numerador e o denominador por esse mesmo número, a fração ela não se altera. Ok? Então aqui eu tenho 10 vezes 10 elevado a menos 2, vai ficar o seguinte, vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aí, dividido por quanto? Dividido por 802. Ok? Pessoal, como é que eu resolvo esse tipo de conta? Veja bem, essa parte aqui da potência, eu não vou mexer com ela vai ficar o tempo todo aqui, tá certo? Eu tenho que trabalhar com os números inteiros. Quais são os números inteiros? 10 e 802. Ok? 10 e 802. Se eu dividir isso aqui, 10 dividido por 802, tranquilo, colocaria o resultado aqui, multiplicando 10 a menos 2, tá certo? Só que eu quero ensinar para vocês de uma forma diferente, tá? Desculpe. Diferente, tá? Veja bem, aqui eu tenho 802, tá certo? E aqui eu só tenho 10. Aqui, esse numerador teria que ser maior do que o denominador para poder a gente conseguir fazer essa divisão aqui, tá certo? Então, eu vou multiplicar, olha só, para esse 10. Esse 10 teria que ser que número? No mínimo aqui 1000. Porque aí 1000 dividido por 812 eu já consigo fazer, tá certo? Então eu vou multiplicar aqui, olha, por um determinado número aqui, para que esse valor aqui, para que o resultado dessa multiplicação seja 1000. Qual é o número que eu multiplico por 10 cujo resultado é 1000? É 100, né? 10 vezes 100 é 1000, né? Então eu vou multiplicar por 100 aqui, ó, numerador, e vou fazer o seguinte, não esqueça, se eu multiplico o numerador por um valor, eu tenho que multiplicar o denominador pelo mesmo valor, tá certo? Então eu vou ter que valor agora? 10 vezes 100 é igual a quanto? É igual a 1000. Vou colocar aqui 1000. 1000 vezes quem? 1000 vezes 10
elevado a menos 2. Dividido por quanto, pessoal? Olha, dividido por 802. Eu não vou multiplicar aqui, pessoal, esse 100 por 802, porque o que me interessa é dividir isso aqui, olha. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, o que isso vai fazer com 100 então? Só não pode tirar ele daqui. De fato, eu não posso tirar ele daqui. Ele vai continuar multiplicando aqui, ó. Ele vai ficar aqui. Só que esse 100 vai ficar como potência de base 10, ok? Olha só, o que é 100? 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100, tá certo? Então, aqui tem 100 aqui, ó. Continuo 100 aqui, eu não mexi com 100, ok? Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou continuar aqui o cálculo, tá certo? A alfa é igual. Vou repetir aqui, ó, 1000 dividido por quanto? 802 vezes. Agora aqui, ó, repare bem aqui que esse valor 10 elevado a menos 2 dividido por 10 ao quadrado. O que é isso aqui, pessoal? Divisão de potência de mesma base, né? Divisão de potência de mesma base. Na matemática, a gente aprende que quando aparece uma divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Quando é um produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma. No produto, soma. Aqui é uma divisão, subtrai. Então, subtrai os expoentes. Que expoente eu vou subtrair? Esse aqui, o menos 2, vai subtrair esse aqui, o 2. Então, vai ficar aqui, ó. O primeiro expoente, que é o menos 2, sendo subtraído desse valor que está aqui embaixo, desse expoente aqui, desta base 10, que é 2. Olha aí. Já está começando, né, a clarear o negócio, né? Então, vamos lá. 1000 dividido por 802 vezes, olha só. Pessoal, esse resultado aqui é quanto? Menos 2 é menos 4. Professor, por que deu menos 4? Pessoal, subtração aqui é uma subtração, uma operação aqui com números que têm o mesmo sinal, tá certo? Se quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal, tá certo? Sinais iguais, soma, 2 mais 2 é 4. Conserva o mesmo sinal. O sinal não é menos? Então, conserva o sinal de menos. Agora sim, ó, para finalizar, eu vou dividir isso aqui, ó. 1000 dividido por 802. É uma conta bem grande essa aí, mas vou fazer para vocês, tá bom? Vamos dividir então. 1000 dividido por 802. Vamos fazer a divisão. Eu tenho aqui 1000 dividido por 802, dá quanto? Dá 1. Se eu colocasse 2 aqui, ia passar de 1000, então é 1. Então aqui eu vou colocar aqui 802, tá certo? Menos, vou fazer a subtração. Essa subtração aqui dá quanto? Dá... Vamos lá. Emprestam para cá, fica 10. 10 menos 2 é igual a 8, tá certo? Aqui, emprestou um para cá, emprestou um para cá, tá certo? Então aqui ficou... Só que tinha emprestado, então ficou valendo de quanto? Era 10 aqui, ficou valendo de 9. 9 menos 0 é 9, tá certo? Como emprestou um para cá, aqui ficou valendo de 9. 9 menos 8 é igual a 1. 198, ok? 198 dividido por 802. Não dá, porque 198 é menor do que 802. O que eu vou fazer? Vou colocar um zero, tá certo? Aí fica 1980. Só que quando eu coloco um zero, o que eu tenho que fazer? Colocar uma vírgula. Agora, qual é o número que eu tenho que colocar aqui, pessoal? Eu tenho que colocar aqui um 2, tá certo? Por que 2? Porque se eu colocar 3, ó, 3 vezes 8 é 24, vai passar de 1980. Então, aqui eu tenho que ser 2, tá? E 2 vezes 802, deixa eu ver aqui quanto é que dá. Dá 1604, tá? 1604. Faço o traçozinho, menos, ok? Ok. Aqui é 0, não dá para tirar de 4, vou emprestar um para cá, que vai ficar 7, e aqui vai ficar 10.
10 menos 4 é igual a 6. Aqui é 7. 7 menos 0 é igual a 7. Ok? Veja bem, aqui não precisou emprestar. Então, 9 menos 6 é igual a 3. Ok? Novamente aqui eu vou acrescentar um 0, ok? Porque 376 não dá para dividir por 802, tá? Se eu colocar 3 aqui, 3 vezes 8 é 24, né? Não dá. Se eu colocar 4, 4 vezes 8 é 32, então vai ser 4 aqui, ó. 4. 4 vezes 802 vai dar quanto? Eu já fiz essa conta aqui, vai dar, deixa eu verificar aqui, 3208, vai dar 3208, 3.208 menos, agora vamos fazer a subtração. Ok, aqui ó, empresto para cá fica 10, aqui é 5, aqui é 6, quando eu empresto fica 5, ok? Então aqui 10 menos 8 é igual a 2, aqui ficou 5, 5 menos 0 é igual a 5, tá certo? Aqui não precisou emprestar para cá, ok? 7 menos 2 é igual a 5. Aqui 3 menos 3 é nada, não precisa colocar aqui, ok? Aí, ok, tá? Agora veja bem, aqui, esse aqui não dá para dividir por esse, então eu coloco novamente um 0 aqui, ok? Vamos dividir novamente. 5.520 dividido por 802, se eu colocar 5 aqui, ó, 5 vezes 8 é 40. 6 vezes 8 é 48. Então aqui, pessoal, com certeza será o 6. Fazendo essa multiplicação aí, o resultado será 4.812, tá? 812. Novamente, vou fazer a subtração, ok? Emprestam para cá, que vai ficar valendo de 1. 10 menos 2 é igual a 8. Aqui era 1, 1 menos 1 é 0. Aqui não precisou emprestar para cá, ok? Então aqui ficou 5, mas vai precisar emprestar esse 5. 1 para cá, vai ficar 15. 15 menos 8 é igual a 7. 708. Ok, pessoal. Basta aqui, ó, 3 casas decimais, é o suficiente para a gente concluir isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Então o alfa é igual a quanto? Essa divisão aqui, olha, de 100 dividido por 802, o resultado foi de quanto? O resultado foi de 1,246. Então vai ficar 1,246, que multiplica o quê? Esta potência de base 10, ok? Eu fiz a divisão, deu 1,246 multiplicado pela potência de base 10. Que potência é essa? 10 elevado a menos 4, ok? Então, o alfa é igual, tá certo? Veja bem, quando nós trabalhamos com notação científica, basta nós trabalharmos com 2 algarismos significativos aqui. Aliás, com 2 casas decimais, tá certo? Aqui, veja bem, eu tenho 1,246. Aqui eu vou verificar o seguinte, eu vou trabalhar com 2 casas decimais só, aqui. Aqui tem 3, eu vou trabalhar só com 2. Então, veja bem, para mim definir se eu vou colocar 24 ou 25 aqui, eu tenho que olhar para esse 6, tá certo? Se esse número aqui, depois do 4, for maior do que 5, eu arredondo esse 4 aqui para 5, ok? Então vai ficar o seguinte, vai ficar 1,25. Arredondei esse 4 para 5, porque aqui esse 6 é maior do que 5, tá? Se esse valor que está depois do 4 for maior do que 5, eu arredondo esse número aqui, o 4, para 5, ou o número que tiver nessa posição. Então vai ficar 1,25 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Lembrando que a unidade de medida do alfa, do coeficiente de dilatação linear, é graus Celsius elevado a menos 1. Pronto. Então, o alfa que eu determinei está aqui, ó, é 1,25 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Tá certo? Deu trabalho, né, para encontrar esse alfa.
Não é verdade? Quando a gente faz a primeira vez, realmente parece assim muito complicado. Mas eu peço que vocês tentem resolver esses exercícios pelo menos umas 3 vezes, tá? Até vocês sentirem segurança em fazer e em acertar esses exercícios. Tá bom, pessoal? Falta nós respondermos ainda a letra B, ok? Respondemos só a letra A, falta a letra B. Vamos responder também a letra B. Na letra B é pedido L, o comprimento final. O que é o comprimento final? Ora, o comprimento final, pessoal, é o comprimento inicial, ok? Olha só, o comprimento final é o comprimento inicial mais quem? Mais o ΔL, ok? Existem 2 formas de fazer essa questão. A forma mais fácil e a forma mais difícil. Entendeu? Façam sempre pela forma mais fácil. Tá certo? Só porque, pessoal, olha só, eu poderia fazer também aplicando essa relação aqui, ó. L é igual ao comprimento inicial mais alfa L0 vezes delta θ. Eu poderia aplicar essa fórmula aqui e encontrar o comprimento final, mas eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso? Porque eu já tenho, olha, essa parcela aqui, olha, essa parcela da fórmula. Quem é essa parcela? Essa parcela aqui é o ΔL, tá certo? ΔL é isso aí, ó. ΔL é igual. É alfa L0 ΔT, ou L0 alfa ΔT, é a mesma coisa, tá? Então, alfa vezes L0 vezes ΔT, não, Δθ. Ok? Isso aqui é a dilatação. Ok? Só que eu não preciso calcular isso. Por que eu não preciso? Vamos voltar aqui, ó. Eu já calculei aqui, ó. O ΔL eu já calculei. O que é o ΔL? É o comprimento final menos o comprimento inicial. Aqui do gráfico eu obtenho, olha, a variação. Ó, a variação é esse valor aqui, ó, é o ΔL. Ok? Como é que eu descubro essa variação? Estava bem aqui o comprimento inicial, foi aquecido, chegou a esse tamanho o comprimento. Qual é a variação? É o comprimento final menos o comprimento inicial, está aqui. Eu fiz a subtração, o ΔL deu 0,04. Então, voltando aqui, olha, eu já tenho o valor do ΔL. Então, eu tenho L0? Tenho. Quanto é o L0? 8,02 o quê? Centímetros. Eu tenho ΔL? Também tenho ΔL. ΔL é igual a 0,04 centímetros. Tá certo? De onde eu tirei essas informações? Está aqui, olha. Tirei do gráfico aqui. A dilatação aqui eu tirei do gráfico. Tá certo? ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Fiz a subtração e encontrei. Tá certo? E o comprimento inicial está aqui, ó. Está aqui o comprimento inicial. Está aqui o comprimento inicial. Ok? Então, rapidamente aqui, eu determino o comprimento final. Tá certo? O comprimento final. Pô, pessoal, me desculpe, não era isso que o problema está pedindo. Não é isso que ele está pedindo, não. Tá certo? Está pedindo uma outra coisa. Eu vou apagar aqui e vou explicar para vocês o que eu confundi. A letra B, na verdade, está pedindo o seguinte, considerando, não está pedindo o comprimento final, estou confundindo. Considerando que o gráfico continue com as mesmas características para θ maior do que 40 graus, ou seja, o gráfico continue subindo aqui, olha. Ele continue subindo, ele quer saber, determine o comprimento da barra a 70 graus. Ou seja, quando a barra estiver aqui, por exemplo, aqui a 70 graus, vamos supor aqui, ó, que aqui é 70 graus, qual será o comprimento da barra aqui, ó? O novo comprimento final da barra. Quando ela tiver, por isso que eu confundi com o comprimento final. O comprimento da barra, quando ela tiver uma temperatura de 70 graus, é uma outra questão, tá certo? Então vamos lá, deixa eu resolver aqui. Então é o seguinte, quando a temperatura da barra, olha, estiver a 70 graus Celsius, qual será o comprimento desta barra? Ok? Aí sim eu tenho que usar aquela relação, tá certo? Eu tenho que usar aquela relação, tá? Qual é a relação? Essa aqui, ó. O comprimento final é igual
ao comprimento inicial mais alfa L0 vezes delta θ. Pessoal, vocês lembram que a temperatura inicial é igual a 0, né? Então, quando a barra estiver a 70 graus Celsius, o delta θ será de quanto? Será 70, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é igual a 0. Então, delta θ será igual a 70 graus Celsius. Ok? Então, vamos lá. O comprimento final será igual. Qual é o comprimento inicial? 8,02. De onde o senhor tirou isso, professor? Pessoal, é dado essa informação. Tá certo? Pessoal, quanto é o alfa? O alfa. Nós acabamos de determinar o valor do alfa aqui. 1,25 vezes 10 a menos 4. Então, o alfa é 1,25 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1, tá certo? Então, alfa, mais, L0, tá aqui, L0 mais o valor do alfa. Quem é o valor do alfa? 1,25 vezes 10 a menos 4, vezes quem? Depois do alfa vem o comprimento inicial, tá aqui, o comprimento inicial é 8,02. Vezes quem? Vezes o delta θ. Quem é o delta θ? 70. Então, é vezes 70. Então, o comprimento final será igual a 8,02 mais... O que eu vou fazer aqui? Olha só, aqui, essa segunda parcela aqui é um produto. 1,25 vezes 10 a menos 4 vezes 8,02 vezes 70. Eu vou multiplicar por partes aqui, tá certo? Eu vou multiplicar primeiramente aqui, 1,25 vezes 8,02, ok? Eu já fiz essa multiplicação aqui. 1,25 vezes 8,02, essa multiplicação, pessoal, será igual a 10,025, ok? Essas duas parcelas. Então, continuando aqui, vezes 10 a menos 4 vezes 70. Eu não multipliquei por 70 ainda, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 10,025 por 70, tá certo? Vou multiplicar esses dois aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, L é igual a 8,02 mais 10,025 vezes 70, pessoal. Também já fiz essa conta, dá 701,75. Vezes o quê? Vezes o 10 a menos 4. Eu não posso esquecer nada aqui. Se o 10 menos 4 está aqui multiplicando, ele tem que continuar multiplicando posteriormente, tá? Então, L vai ser igual a 8,02 mais... Agora, eu vou multiplicar esse 701,75 vezes 10 a menos 4. Vou fazer essa conta bem aqui, olha. Eu tenho aqui, 701,75 vezes 10 elevado a menos 4. Como é que eu faço essa conta? Toda vez que eu multiplico um número inteiro, um número decimal, tá certo? Por uma potência de base 10, e esse expoente aqui é negativo, como é que eu multiplico isso? Basta, pessoal, eu andar esta vírgula aqui, que está aqui, eu vou andar ela para a esquerda, tá certo? Eu vou andar essa vírgula para a esquerda. Vou colocar o ezinho de esquerda aqui para vocês lembrarem, tá? Toda vez que for negativo, eu vou andar a vírgula para a esquerda. Então, vamos andar essa vírgula aqui para a esquerda, tá certo? Vamos andar. Esse valor aqui é 4, então nós temos que andar para a esquerda 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, aí eu coloco uma vírgula aqui. O que eu faço aqui nesse buraco aqui? Nesse buraco aqui eu coloco um 0 e na frente da vírgula eu coloco um 0. Então, o resultado dessa multiplicação será 0,070. Aí repito todos os valores que tem depois, tá? Que vem após.
Tá certo? Então, essa multiplicação aqui deu quanto? Dá esse valor. Esse valor eu vou transferir para cá. 0,70175. Novamente, como aqui eu só tenho duas casas decimais, então só me interessa duas casas decimais aqui, ok? Só me interessa duas casas decimais desse valor aqui que está nessa segunda parcela, no caso aqui, ó. Só duas casas decimais me interessa aqui, até aqui. Só que para me saber aqui, por exemplo, se aqui é 7 ou é 8, eu vou ter que arredondar, eu tenho que olhar para esse número. Como esse número aqui é menor do que 5, não preciso arredondar esse 7. Então vai ficar aqui mais 0,07, ok? Agora eu vou fazer a somatória. L é igual a 8,02 mais 0,07. Quanto é essa somatória? É 8,07 mais 2 é igual a 9. 0 mais 0 é 0 e 0 mais 8 é 8, tá certo? O quê? 100 centímetros. Então, esse aqui, olha, é o comprimento da barra quando a temperatura chegar a 70 graus Celsius. Tá certo? Quando a temperatura chegar a 70 graus Celsius, a barra vai ter esse comprimento aqui, 8,09 centímetros. Tá ok? Pessoal, façam essa questão, tá certo? Tanto a letra A quanto a letra B. Façam umas 3 vezes, tá certo? Fiquem atentos aqui a essa passagem aqui da vírgula, ok? Expoente negativo anda para a esquerda, quando for positivo, a vírgula vai andar para a direita. Tá certo? Ok, pessoal.